exercite sua beleza. No momento não dá para a gente estar nessas condições aqui, né? Correndo ao ar livre, sem máscara ainda, mas é época da gente se preparar para sair da quarentena, né? Então, eu acho que a gente vai ter um movimento muito grande de pessoas querendo sair, fazer atividade fora de casa. Vocês podem ter certeza que dentro de casa as pessoas não vão querer ficar. Então, e aí, o que dá para a gente fazer de ideias, de formulações? Eu tenho muitas farmácias aqui, a Farm Special atende muitas farmácias voltadas para suplementação, para a parte de esporte. Então, é um combinado muito bem feito quando a gente faz formulações de uso oral e ideias de uso tópico. Produtos para uso tópico, vocês podem fazer uma venda casada. E essa ideia aqui do exercite sua beleza, esse nome, copiem, use essa estratégia, vamos para frente e vocês vão ver que a gente tem algumas necessidades aqui do exercício que não é um veículo convencional, não é um ativo comum que a gente vai poder usar. Por quê? A pessoa corre, isso escorre nos olhos, começa a arder, sabe? Não tem performance. Por quê? O cenário do exercício é outro. Eu estou numa situação de estresse, eu estou numa situação de atrito, né? Então, o que a gente vai poder fazer com as formulações em termos de melhorar a performance e reduzir complicações? Antes disso, eu tinha até aqui um levantamento financeiro em termos de prospecção de negócios, mas se vocês sabem, 2020 não dá mais para a gente falar de crescimento, de taxas, da parte financeira. Mas a American College of Sport Medicine é uma organização, na verdade é uma instituição, é uma universidade. Lá tem muitos médicos que se especializam na parte de fisiologia esportiva. Então, essa academia, essa unidade americana, ela meio que investiga tendências no mundo inteiro com relação à parte esportiva, com relação à parte de fitness. A gente sabe que a cultura influencia, nós sabemos também que a religião influencia, o clima influencia. Então, tudo isso eles levam em consideração e fazem um ranking de tendências. O que está tendo mais aceitação? E esse ranking ele é dinâmico. Vocês vão ver aqui algumas posições que já foram primeiro lugar da lista, outras que já foram lá último lugar da lista e que estão subindo. Mas para vocês verem como é importante, como isso é dinâmico e que nós, como farmacêuticos, químicos, médicos, precisamos estar atentos, porque isso aqui, gente, já faz parte da realidade de todas as pessoas, independente de idade. Então, olha, tomando aí o primeiro lugar, as tecnologias wearable, né, que você consegue vestir, que você consegue carregar, que faz parte do seu acessório. Então, hoje, relógios muito inteligentes, aplicativos, daqui a pouco eu acho que já existe tênis, roupas que você consegue, então, quantificar calorias, auxiliar no treino por conta de informações que esses aparelhos, que essas tecnologias oferecem. Então, tudo isso hoje lidera e nós estamos com essa tecnologia, né, o wearable, ocupando o primeiro lugar do ranking desde 2016. Então, aqui fica a dica, de repente, para uma farmácia que quer pôr o teu logo, a tua logomarca numa tecnologia dessas, né? Quer alavancar aí, de repente, a logomarca da sua farmácia, da sua marca, da tua empresa, em algum produto que, não somente o cosmético, mas que vai ter um brinde, vai ter um anexo, vai ter um aparelho, vai ter alguma coisa que você vai vestir e que pode ser, então, uma estratégia que vai ajudar na performance. Segundo lugar no ranking é esse tal de HIIT aqui, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma sigla que significa o High Intensity Interval Training, ou seja, treinos intervalados de alta intensidade, algo muito parecido aí com o que é feito no CrossFit, né? Sessões intensas de exercícios seguidos de intervalos curtos. É intenso, é por pouco tempo, mas também tem o seu intervalo de descanso. Mas isso tudo é muito controlado, isso tudo é muito planilhado, até por conta de avaliar a tua performance e rendimento, né?
Treinamento em grupo, isso aqui para mim é o que mais me atrai, né? Tá com uma equipe, pessoas um do lado do outro ali, servindo de motivação, porque malhar sozinho, vamos combinar, né, gente? Não, pronto, pelo menos para mim não funciona, né? Aqui falam muito do indoor, dança, tal, mas eu acho que isso daqui, ó, por conta de coronavírus, a coisa vai ser muito mais outdoor do que indoor, né? Mas, enfim, os treinos coletivos têm tomado grande proporção. E, pessoal, a gente tem visto isso nas maratonas, nas corridas, né? Pessoal, larga tudo aí, vamos correr. A corrida é fuga. Corrida você tá ali em contato com a natureza, né? E isso vai servir muito de motivação, de interação, de relacionamento, de conhecer pessoas, né? Então isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bacana, acho que é uma das coisas mais, pelo menos para mim, atrativas, tá? Treinamento com peso livre. Gente, o que está tendo de desenvolvimento de pezinhos, pesos que são cada vez mais, no caso, anatômicos, né? Que conseguem trabalhar de uma maneira bacana de distribuir esse peso para o corpo, tá? Estimulando grupos de músculos específicos. Então, está tendo muito isso daqui. Você não precisa ter uma cama pneumática, você não precisa ter um equipamento caríssimo dentro de casa. Você vai ali na Decathlon e acha várias opções de pezinhos, né? Você compra, isso não é muito caro, e segue aí tutoriais e faz esse tipo de treinamento também. Olha aí, tá tomando lugar no ranking, tá? Treinar com personal, acho que isso daqui, de repente, né, é para uma faixa aí da população em termos de poder econômico, né? Você tem uma pessoa que vai te orientar, ver quais são os seus limites e estabelecer metas, né? De repente acompanhar, ver como que você está aí no seu rendimento, fazendo trocas, personalizar mesmo, né? Exercício é remédio. Isso aqui, pessoal, já foi o último lugar no ranking, está subindo e, na minha opinião, sexto lugar é desmerecido. Eu acho que exercício, a coisa do exercício ser prescrito, indicado, ele está ocupando um posicionamento aí, pelo menos Brasil, mais elevado. Não sei a opinião de vocês, tá? Mas isso aqui, como eu disse, é um ranking mundial. Por exemplo, ginecologista hoje indica exercício para mulher, né? Seja ela lá com endometriose, seja lá o que for. Ginecologista hoje prescreve para a mulher há muito tempo, até por conta de ossos, até por conta de menopausa. Então, assim, o que antes era ortopedista, o que antes era reumatologista, a gente vê diferentes especialidades hoje, né? Até o meu gastro pediu para fazer exercício, né? Porque gastro, você tem problemas às vezes de ansiedade, você tem o problema do estômago, aquele refluxo. Peraí, Sara, vai correr, vai produzir uma endorfina, porque isso daí vai diminuir a ansiedade. Você vê, até um gastro hoje indica exercício. Então, para mim, aqui, sexto lugar, eu discordo, tá? Pelo menos Brasil. Pessoal, treinos com peso corporal. Aqui é o seguinte, não tem grana para ir lá na Decathlon, Decathlon tá fechada também, né? Não sei se está fazendo entrega aí domicílio, mas ó, não tem a grana para o halter, não tem grana para fazer um plano anual na academia, ou não tem grana para comprar um equipamento pneumático aí para tua casa. Você pode usar o peso do teu corpo para fazer exercício, tá? Pega lá um tapetinho velho mesmo, estica lá como o rapazinho tá fazendo aí, e vai fazer exercício. Hoje mesmo fiz um alongamento desse aí para ver se a minha hérnia de disco me deixa trabalhar, né? Você vê que o negócio não tá bom pro meu lado, né? Mas você vê, treino com peso corporal funciona, é uma das maneiras mais baratas de se exercitar e não tem, pessoal, desculpa para a gente não se movimentar. Mesmo agora em tempo de quarentena, não dá para fazer caminhada, você pode fazer exercício em casa no tapete da tua sala, tá? Treinamento para idosos. Eu acho que também essa posição aqui eu discordo, principalmente para o Brasil, né? A gente tem cada vez mais um aumento dessa população, há aumento da expectativa de vida, essas pessoas estão ainda num período muitas vezes economicamente ativo,
Os filhos já casaram, já saíram de casa, cada um cuidando da sua vida, vou cuidar de mim. Então, isso daqui está crescendo muito. É um público que precisa ter um tipo de exercício específico, não é qualquer intensidade, não é qualquer frequência e não é qualquer tipo de exercício. Esse pessoal aqui exige também o cuidado com o amortecimento, o cuidado com o impacto, o cuidado com o atrito, tá? E esse pessoalzinho está tomando aqui conta do ranking também. Wellness Coaching, né? O que seria isso? Isso aqui seria a evolução do personal trainer. Ele é um coaching realmente, né? E eu acho que isso daqui também é muito exclusivo ali para o pessoal mais high society, de repente, por conta de custo, né? Mas aí o que acontece? Qual é teu projeto? Qual que é o teu plano? Você quer chegar aonde? Então para a tua estrutura, para o teu peso, para o teu porte, a gente vai fazer tal programa e aí a gente tem curto, médio prazo, um planejamento. Então você tem literalmente um coaching para exercício, hein? Aí que bacana. E empregar profissionais certificados. Isso aqui apareceu no ranking. Isso a gente vê, né? Acho que não é só nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente vê muitas universidades, pessoas se interessando aí em se especializar na parte de educação física. Eu, pelo menos, conheço pessoas que largou escritório, largou contabilidade, largou administração, foi fazer um curso de educação física e hoje é personal. Hoje lidera aí grupos de exercício e estão felizes da vida, né? Então, tem essa mudança de área também, muita gente indo para a área fitness, muita gente indo para a área de exercício, né? E isso aí acaba sendo muito interessante. Pessoal, movimento então tem as suas consequências. O ser humano, a nossa máquina, o nosso organismo foi projetada para se movimentar, tem articulação, tem músculo para isso. E o que aconteceu com a gente? Nós estamos sentados, nós estamos no computador e a gente sofre as consequências também da paralisia, é o meu caso. Mas aí a gente também tem as consequências do movimento, o excesso do movimento também a gente tem algumas consequências. E aqui as nossas formulações podem ajudar. Então eu citei aqui algumas consequências por blocos. Então atrito. Atrito, dependendo do tipo de exercício, frequência, área do corpo, você pode ter bolhas, calos e assaduras. Então, vamos tratar isso aqui. Depois nós também temos a exposição. Exposição, principalmente exercícios outdoor, nós temos então contato com poluentes, radiação solar, ocasionando queimaduras, hipercromias e fotoenvelhecimento. Quem não conhece uma pessoa que começou a fazer exercício mais frequentemente, mais intensamente e percebeu que envelheceu? Você envelhece 10 anos em 5, né? Às vezes até menos. Então toma muito cuidado, o exercício ele gera radical livre, o exercício você está exposto aí, né, ao calor intenso, a adaptação do seu corpo ao calor é algo que precisa ser feito. Então, pessoal, temos aí a exposição como um dos blocos que nós iremos tratar. E tensão, né? A tensão pelo esforço repetitivo, eu tenho consequências que envolvem pele, com as estrias, eu tenho consequência que envolve músculo e articulações por conta de dor e fadiga. Então, o que a gente pode, neste meio aqui, desenvolver? Isso é oportunidade de negócios, tá? Principalmente quando a gente sair dessa quarentena. Pessoal, consequências do atrito, vou falar de hidratação, vou falar de cicatrização, vou falar de equilíbrio do microbioma, vou falar de rigidez capilar e vou falar de alívio para as pernas, tá? Então, são situações que a gente precisa aí pensar. E finalizo com os matificantes. Por quê? Como uma força oposta ao atrito, eu tenho deslizamento. Eu posso ter aí uma compensação, este atrito, que são substâncias deslizantes, que fazem aí, né, essa superfície de contato e dificulta o atrito. Então, nós temos soluções para isso e nós chamamos de matificantes, como se fosse um bloco, tá? Pessoal, hidratação inteligente. Pele hidratada resiste ao atrito. Na verdade, pele hidratada, ela é menos doente, né? Pele hidratada, ela tem dificuldade de ulcerar. Uma pele hidratada, ela tem dificuldade de formar calos.
Que mais? Uma pele hidratada, ela resiste ao estiramento. Só que essa hidratação, ela não é aquela superficial, é aquela hidratação profunda. Eu estou falando de reserva de água que a tua pele precisa criar. Porque se fosse superficial, eu usava uma vaselina ali e tudo certo. E não é isso do que a gente está falando. Eu preciso fazer uma reserva profunda de água. Então, eu indico aqui, para nosso desenvolvimento, o Revidrate. Revidrate, ele recria a hidratação natural da pele. A gente está entrando numa fase aí do tempo muito mais frio, mais seco. Também é oportuno para outros desenvolvimentos, tá? Então, o Revidrate, a 3%, ele foi testado aqui num grupo de mulheres idade média de 47 anos e todas com pele seca. E vejam que envolveu o braço. Então, neste protocolo aqui, teve braço envolvido e foi comparado com placebo. Placebo é importante a gente focar, porque placebo, gente, também é creme. Placebo também teve uma glicerina na fórmula, também teve um emulsionante. Então, peraí, eu estou adicionando numa formulação Revidrate, estou comparando com placebo e eu tenho diferença. Tanto na água superficial, estou falando de corneometer, como na água profunda, estou falando de moistometer. E veja que já em 21 dias eu tenho uma diferença interessante de placebo e Revidrate 3%. Isso é ampliado quando a gente está falando de 2 meses de uso. Vejam que a gente tem diferença na água superficial e também na água profunda, moistometer, que não é tão falado por aí, né, nos testes. Pessoal, quando elas usaram por 2 meses, esse teste é muito legal, porque assim, eu vou parar de usar o produto e vou ver como minha pele se comporta. Veja que depois de 2 meses usando a formulação, eu tenho aqui uma semana sem usar nada, tomou banho, enfim, mas não usou mais nenhum produto, nenhum mesmo. E foi feita uma nova análise, uma nova quantificação de água. Nós vemos tanto na água superficial como na água profunda uma reserva de água, totalmente diferente daquela inicial, quando nós tínhamos quase nada. Podemos dizer que Revidrate restabelece a memória da hidratação? Gente, isso é fantástico. Por quê? Porque se de repente esse seu creme por atrito saiu, o que você tem? Você tem reserva, você tem quantidade de água, conteúdo hídrico ainda na sua pele. E isso é de dentro para fora. Veja que interessante esse teste de molhabilidade. Molhabilidade significa a tensão superficial da pele. Quanto mais seca ela estiver, a gotinha de água se comporta dessa forma. Você não tem a dissipação, né, dessa gotícula de água. Ela se forma um pingo. Literalmente, ela não tem molhabilidade, ela não consegue se dissipar. Veja que quando a gente compara placebo, que também é creme, e Revidrate, a gente tem um aumento de 33% na molhabilidade. Pessoal, pele seca, essa pele arrebenta, tá? Essa pele aqui no estiramento, ela racha, ela quebra. Eu preciso ter molhabilidade, hidratação dessa pele, porque essa pele com maior molhabilidade, ela estica, ela tem elasticidade, ela tem deformação, ela resiste ao estiramento, ela resiste ao atrito. Gostaram de Revidrate? Tem muito mais testes, tá, pessoal? Mas eu preciso aqui ser rápida porque a apresentação não é pequena, não. Revidrate, então, dosagem de uso, 3%. Vamos falar de cicatrização? Cicatrização tem que ser acelerada. Não dá para você parar o treino, espera 2 semanas, 21 dias, porque é quando você vai poder voltar. Não. A pele arrebentou, o calo abriu, o que eu faço? Vamos falar de fator de crescimento. O fator de crescimento é nosso, não é nada estranho, vem ali, né, da nossa pele e numa situação emergente, ela tenta cicatrizar de dentro para fora também. É nosso, é rápido, não é nada estranho. Hoje, por biotecnologia, consigo isolar essas substâncias e fazer com que elas sejam, no caso, nanorrevestidas, garantir a espalhabilidade, fazer com que isso seja distribuído de maneira uniforme. Isso aqui não é para ser absorvido, não é para cair na corrente sanguínea, isso fica na pele. Vejam lá, deixei aqui só um dos testes, tá? Só um dos trabalhos. O rato foi ferido com a mesma incisão, com o mesmo tamanho, com o mesmo objeto, e foi aí comparado lá do controle com lá do tratado, usando o EGF, usando o fator de crescimento epidermal. Vejam a diferença
de cicatrização, de ritmo de cicatrização, de qualidade de cicatrização. Eu vejo uma pele aqui com muito mais tecido de granulação. Isso daqui eu não vejo pontos hemorrágicos, aqui ainda vejo, né? Eu tenho uma formulação muito efetiva, muito eficiente. Gostaram do fator de crescimento epidermal? A gente vai usar ele lá na frente. Fator de crescimento EGF de 0,5% a 3%. Equilíbrio do microbioma. Por que a gente está falando de bolha? A gente está falando de ferimentos. Isso aqui é porta aberta para infecção. Então, eu preciso equilibrar o meu microbioma formando um biofilme, pessoal. Barreira biológica, escudo biológico para proteger a pele contra a invasão de patógenos. Ecodermine tem um excelente custo. O pessoal de indústria que está aqui na live, vejam, ele é xilitol, é lactitol já disperso em glicerina. Isso aqui me ajuda na hidratação, na umectação da formulação. Vocês que estão fazendo aí álcool gel em escala industrial, dá para pôr 1% de ecodermine? Dá. Ajuda na hidratação, ajuda na umectação e, pessoal, estimula biofilme. Por quê? Os nossos xeroses, na presença, né, o nosso Corynebacterium xerosis, que é a nossa bactéria do bem, fisicamente pequenininha, olha lá, perto, né, na mesma escala de outras bactérias, não tem estudo para vírus, tá? Mas aqui eu quero falar do quê? Do biofilme, meu natural. E se eu tiver este biofilme formado, eu tenho pele hidratada também, eu tenho pele protegida e ela não vai servir de ancoragem para patógenos. Pele irritada, a pele aberta, a pele ferida, pessoal, serve de ancoragem para patógeno. Pode ancorar corona também, entre outros. Então, eu preciso ter uma pele íntegra. Integridade de pele tem a ver com proteção. Isso também é asepsia. E aqui o nosso xeroses, ele se desenvolve principalmente na presença de xilitol e lactitol. Produto barato, não é caro, dá para a gente fazer formulações para o corpo inteiro, grandes volumes, e é bem interessante este produto nos tempos de hoje, né? Olha lá, folículo. Folículo é a grande porta de entrada para estes patógenos que estão aqui, ó, colonizando a pele e tentando entrar. Mas o nosso corino, ó, pequenininho aqui, ó, formando película, formando biofilme, não deixa eles entrarem. Isso aqui, gente, é muito legal, é muito atual. Rigidez capilar. Pessoal, a parte de rigidez capilar é algo que acontece principalmente nas mulheres, que por conta da corrida, mesmo pondo elástico, o cabelo embola em volta do elástico, forma um nó terrível. Então a ideia aqui é a gente melhorar a fluidez do cabelo, fazer com que esta fibra, ela, cada uma, seja protegida, tenha uma película e que dificulte o quê? A bucha, né? Que é literalmente o que acontece. Com o movimento, você acaba tendo um emaranhado de fibras. Foi feito um teste com o Queradim, desenvolvido pela Croda e é o pessoal daqui do Brasil. Queradim foi utilizado em cabelo alisado. E cabelo alisado, quando é úmido, cabelo alisado quando está molhado pelo suor, é impressionante. Você eleva em 200% a capacidade de embaraçar esse cabelo, né? E é justamente aqui, a parte de nuca, a parte onde realmente as pessoas têm que, às vezes, cortar. Então, ó, a ideia aqui é da gente utilizar uma formulação que vai aumentar a fluidez, o dinamismo deste cabelo e, comparado com o condicionador controle, com o leave-in da vida, olha lá, a gente tem uma performance de fluidez elevada em 110%. A gente amarra o cabelo, balança lá no Dynamic Test, mede os pixels que isso aqui se forma e a gente conclui que o movimento, a fluidez do cabelo elevou em 110%. Isso aqui é legal para o cabelo envelhecido, o cabelo velho é rígido, a pessoa gosta de sentir o seu cabelo gostoso, do seu cabelo fluido. Isso aqui também é insight para vocês desenvolverem outras coisas. Pessoal, dá para a gente desenvolver isso, por exemplo, para o triatlo, que a pessoa corre, pedala e mergulha, tá? Imagina esse cabelo como fica, né? Então, a ideia aqui é da gente ter, então, um desenvolvimento que a gente usa a base de dosagem de 0,5% a 3%, tá? Lá na frente eu falo de fórmulas. E vamos falar de alívio para as pernas? Pessoal que corre, principalmente as coxas mais grossas, a mulher tem um problema de retorno venoso mais difícil quando comparado ao homem, isso por conta da parte hormonal.
Então, o Legance é o nosso ativo que proporciona alívio para as pernas. Ele é derivado das flores do gengibre. Flor de gengibre é diferente de raiz, né? Gengibre é muito ligado a tônico, a produtos revigorantes, e aqui é a mesma coisa. Ele vai revigorar a circulação de retorno. Mesmo comparado com placebo, ao que foi feito massagem de retorno também, a gente tem diferença quando a gente compara no Legance, no laser Doppler. Isso aqui foi um teste realizado por angiologistas. Vejam que Legance a 3%, a avaliação do volume das pernas também foi um dos testes realizados. Vejam que foi medido tornozelo, mas na verdade toda a perna. Veja a linha vermelha e a linha verde como era antes, na verdade placebo, e a linha vermelha Legance. Vejam que a área em toda a perna foi reduzida. Quando a gente soma essa área reduzida ao longo de toda a perna, e isso aqui está concentrado também no tornozelo, é um volume reduzido proporcional a 229 ml de volume. Isso significa menos espaço para edema, isso significa menos inchaço. Uma perna mais leve, uma perna com menor sensação de pesos. Legance, gente, é muito interessante para pensar, de repente, em protocolos de celulite também, produtos para evitar aquela dor nas pernas por conta de viagem, pessoas que trabalham muito sentadas, agora em época de quarentena também, tá? Então, a coisa de você fazer massagem, melhorar retorno venoso, Legance é o nosso produto. Foi usado aí, ó, teste realizado em mulheres com idade média de 40 anos, 3% de Legance, tá? Idade médica aqui, né? Depois vou corrigir. 2 vezes ao dia, e a outra perna foi usado placebo. Ó, é importante a gente lembrar que placebo também é creme, placebo também teve massagem, tá? E na parte de atrito, eu termino falando dos matificantes. É aquilo que vai escorregar, é aquilo que vai ser esférico e que vai impedir o atrito entre as superfícies. Então, o Cornipel 4 é para quem quer fazer um desenvolvimento natural. Então, é uma partícula à base de amido de milho modificado. Pessoal, não é maisena não, tá? É um amido de milho modificado com partícula conhecida e isso foi fosfatado. Então, eu tenho um tratamento neste amido para favorecer superfície de contato e afinidade com a pele. Então, eu tenho um lubrificante em pó. Aqui eu falo dele para sticks, mas esse lubrificante em pó eu posso utilizar em loções, cremes de qualquer natureza. A Bayerdorf, que faz a linha Nivea, naquelas garrafinhas de iogurte de hidratação, pode ver lá, tá lá no rótulo de Start Phosphate. Eles usam em toda a linha para favorecer o quê? Espalhabilidade, reduzindo óleo. A gente reduz quantidade de óleo, porque você está usando uma substância de espalhamento que não é óleo. Gente, óleo é difícil estabilizar, óleo é caro, óleo polui, óleo fica depois na natureza, dependendo da origem. Então, pessoal, olha aqui uma ideia bacana, não é só para o stick não, isso aqui é para a gente abrir a mente e fazer formulações de mais espalhabilidade, com conceito natural. Isso aqui é um outro produto muito barato, muito fácil da gente incluir na indústria também, tá? Ó, tem ação antimicrobiana. Em que sentido? Ele absorve umidade, mas amido é inteligente. Ele absorve umidade excessiva sem ressecar. É muito interessante, amido é muito inteligente, tá? Aumenta long lasting de fragrância, as pessoas passam às vezes uma loção, aquela fragrância é gostosa, mas meia hora depois passou. Então, ó, vamos ver nossas formulações com um simples aditivo. Agora, quem não quer fazer algo natural, enfim, quer fazer uma coisa mais acetinada, uma coisa mais matificante mesmo, e às vezes a gente precisa usar os dois, é o Macbids 80, é o polimetilmetacrilato, é o deslizamento, pessoal, acetinado mesmo. Pensa que é como se fosse um cetim que você estivesse sentindo na pele. Isso aqui rola. Isso daqui faz com que realmente a gente tenha essa ação e é de longa duração. Enquanto estiver na pele, água e sebo está sendo sequestrado. Em que sentido? Suor e sebo está sendo sequestrado nessa superfície aqui, ó, que é rugosa, é pequena, é esférica e que tem perfeita superfície de contato. Pessoal, isso aqui também faz soft focus, tá? Lá na frente a gente vai falar então da aplicação.
Vou falar para vocês de um stick anti-calos, de uma meia anti-bolha para os pés, de um anti-leg friction e de um deslizante para as fibras capilares. Formulação, olha lá o que é o calo aberto, né? Essa pessoa aqui às vezes gosta até de pôr no grupo lá que o calo abriu, tá machucado, é meio que um troféu pro pessoal que meio que malha bastante aí, né? Mas aí, gente, causa muita dor, eu preciso repetir o exercício no dia seguinte e não consegue. Eu preciso de alguma coisa rápida para cicatrizar. Então, o stick anti-calos é a nossa sugestão com Revidrate e fator de crescimento epidermal. Olha quem está na formulação Corne PO4 e Macbides 80 também, em equilíbrio, para dar efeito grip. Ou seja, né, o grip que é justamente impedir que escorregue o halter, você escorregue na barra. Você tem sim adesão, mas você tem proteção. É algo que é realmente desenvolvido para adesivar na pele e fazer com que você não escorregue. Isso aqui é interessante também, né? De utilizar, pessoal, antes da luva ou sem a luva, mas a ideia aqui é de você fazer um combinado, pele protegida e luva, tá? Porque isso daqui ajuda também. A luva também ajuda a assar. Então, eu preciso ter alguma coisa que realmente vá ajudar. Formulações, pessoal, aperta, eu vou mandar para todos vocês na segunda-feira, que é quando eu vou ter aí as formulações finalizadas, tá? Eu terei aí detalhes das formulações, modo de preparo e eu vou disponibilizar aqui na nossa sala. É importante que tudo que está aqui na nossa sala fica 30 dias à disposição de vocês. Então, vocês não vão perder nenhum anexo entrando aqui na nossa sala. O seu perfil já está aqui e eu não vou excluir, tá? Pessoal, meia antibolhas para os pés. Olha a situação. Isso é dolorido, isso infecciona. A gente sabe que os pés, a gente ainda tem um problema de fungos, né? Então, eu preciso evitar com que isso aconteça. Mesmo usando uma meia muito boa de algodão, o algodão, conforme você lava a meia, você vai perdendo o poder toalha que a gente tem da meia, né? Então, essa meia, ela vai perdendo performance. Então, é interessante a gente, antes da meia, utilizar uma meia antibolhas cremosa. E nós desenvolvemos essa textura, essa formulação que parece uma meia, literalmente, em termos de textura. Você espalha isso, parece um algodão. Parece um talquinho que a gente está passando, mas é algo cremoso. Talco é algo que esfola, é algo que resseca demais. Talco não é inteligente, tá? Aqui nós temos amido, nós temos uma formulação balanceada e, ó, algo para estimular o microbioma natural da pele e se tiver alguma lesão, eu já tenho o fator de crescimento que ajuda a reparar e cicatrizar essas bolhas. Olha lá, entre coxas, o que pode acontecer. Gente, isso daqui é extremamente dolorido, porque é uma sensação de queimadura permanente. Encostou é algo extremamente sensível. Então, nós desenvolvemos também uma formulação para o tratamento de pernas cansadas. Isso serve como uma meia, né? De repente, aí em toda a perna, quando você faz os movimentos ascendentes em termos de espalhamento, tá? É um chantilly gelado. Nós utilizamos um pouquinho de mentol nessa formulação, até para dar alívio imediato. Este amido, ó, o Corne PO4, faz parte da formulação, favorecendo, né, espalhamento e vai dificultar também, ó, o atrito, aquele atrito permanente do caminhar. Mulheres que têm a perna grossa, né, que têm a coxa grossa principalmente, poderão utilizar independente de exercício, tá? Porque retorno venoso em mulheres é sempre bom estimular. E para o cabelo? Nós fizemos um deslizante para as fibras capilares, efeito é névoa. Eu posso usar isso daqui, pessoal, no cabelo seco ou molhado antes da prova. Eu posso mergulhar também, não tem problema nenhum. Isso daqui tem boa performance também, tá? Com relação à proteção de cor, nós usamos o Day Moist que nós temos na Farm Special e o Alqueradinha aí, dando toda a performance na parte de deslizamento das fibras, ok? Quem quiser pode até levar a dosagem deste componente aqui, que ele tem um custo muito bacana, inclusive para a indústria, tá? Terminei o bloco de atrito, vou falar agora de exposição. E falando de exposição, pessoal,
Eu tenho filtro solar. Filtro solar hoje, a gente quer usar filtro solar físico. Vamos falar do grande gap aí do filtro solar. Nenhum filtro solar protege contra infravermelho. Vamos falar da prevenção de manchas. Vamos falar do efeito antioxidante, porque ninguém quer ser maratonista, ter corpo bonito, mas cara envelhecida, né, gente? Porque o povo começa a maratonar aqui e envelhece 10 anos em 5, até menos. Então, ó, tem que tomar muito cuidado com o radical livre que começa a produzir nessa fase aqui, tá? Solaveio XT100 é o nosso blend de dióxido de titânio líquido. Pessoal, para dispersar isso é muito fácil, já está no C12, C15, alquilbenzoato. Pessoal que vai fazer stick, que vai fazer filtro solar, já tem componente matificante e ele é nanoparticulado, ó, a partícula é pequenininha. Essa partícula é inteligente porque não é só anti-UVB, é UVA também. E é também o High Energy Visible, que é justamente o UVA longo. Temos também performance em espectro visível, eu estou falando de luz azul. Ó, pessoal que fica com o celular na cara, né? E antioxidante, porque eu preciso ter performance antioxidante no espectro, principalmente anti-UVA. Vejam que em diferentes tipos de emulsionante, óleo-água ou água-óleo, água-óleo é sempre melhor, quando a fase oleosa é externa. Eu estou falando tanto para FPS in vitro como para FPS in vivo. Estou falando de 18% do Solaveio XT100. Lembrando que Solaveio XT100, por ser um titânio, não é só o VB, pessoal. Ele pega o VA longo e luz azul. Lembrando que isso também é importante na hora da gente avaliar PPD, que é justamente a energia que a gente mede quando estamos avaliando o VA. Vejam que a gente também tem diferença quando a nossa emulsão é água-óleo, quando o óleo é fase externa. Tá vendo? O pessoal que está desenvolvendo filtro solar aí, está quebrando a cabeça, faz a fórmula concentrada, não sobe. Muda, inverte o emulsionante. Vou falar de emulsionante água-óleo legal aqui para vocês. E olha isso aqui que é importante, pessoal. Muito mais do que proteger contra queimadura, é proteger contra raios e aqueles UVA que está sendo responsável por levar muito radical livre para a pele, tá? Então veja a pele desprotegida, a quantidade de radical livre que é produzido nesse comprimento de onda e comparado com o Solaveio, gente, olha a diferença. Cai muita quantidade de radical livre. Ninguém quer correr, ficar com o corpo bonito e com cara de 60 anos, né? Então, ó, vamos utilizar um filtro solar inteligente que protege também contra a ação de radicais livres. Falando do grande gap dos filtros solares, é o raio infravermelho. Pessoal, infravermelho, ele não é protegido pelos atuais filtros solares. É o responsável pelo calor, é o raio, né, que é responsável pelo calor, é o raio infravermelho ionizante, é diferente do infravermelho que a gente usa em cabelo, por exemplo, né, lá nos LEDs. Aqui é o infravermelho ionizante, aquele que gera mediador químico de inflamação e envelhecimento, tá? Estou falando lá de prostaglandinas, interleucinas pares, que envelhecem, que dão frouxidão para os vasos, por isso que tem muitas pessoas que desenvolvem rosácea. Você faz uma vasodilatação, né, por conta de exposição ao infravermelho contínuo, em grande quantidade, a pessoa já tem uma tendência à rosácea, ó, isso daqui afrouxa de vez os vasos, isso aqui danifica a matriz extracelular e eu preciso controlar. Venuceane é o nosso ativo de ação no espectro infravermelho. Eu reduzo a 1,5% na formulação. Olha só 1,5%, eu já tenho uma depressão de 54%, 53% e 61%. A gente está falando de resposta adaptativa ao excesso de calor. Pessoal que corre, que está exposto ao sol, eu preciso ter resposta adaptativa ao excesso de calor, sabe com quem? Com o teu antioxidante endógeno. Então, superóxido desmutase, catalase, glutationa é elevado na superfície da pele quando você usa Venuceane. Isso daqui eu preciso, pessoal, quando eu estou falando de exposição solar. No verão, catalase, superóxido desmutase e glutationa cai bastante.
né? Então, ó, principalmente quando eu tenho maior incidência de infravermelhos. Então, pessoal, vamos lembrar do Venuceane no próximo verão, principalmente. Lumiskin é o nosso lançamento despigmentante, quando a gente está falando de prevenção de manchas. Doutora Josiane, você que está aqui na nossa sala, na nossa live, isso foi apresentado no Congresso Mundial de Dermatologia em Milão, aconteceu no ano passado. O DAB, a diacetilboldina, foi apresentada lá e nós já trouxemos para o Brasil. Nós temos, inclusive, esses estudos que foram apresentados lá. Depois eu ponho aqui no grupo, na sala. Vejam que diacetilboldina, por que é diferente? Ele inibe os receptores de estresse do melanócito, porque o melanócito é nervosinho. Sabe quantos receptores de estresse tem o melanócito? 4.000 receptores adrenérgicos. Eu estou falando de 4.000 receptores alfa por melanócito. Receptor beta chega a 7.000. Então, veja, é uma célula nervosinha, que quando você está exposto a estresse físico, químico ou metabólico, melanócito responde. Por isso que muitas vezes o dermatologista fala, meu, o que está acontecendo? Está usando o filtro solar, tá? Mas é uma mulher estressada, é uma mulher irritada, uma mulher que muitas vezes tem aumento de adrenalina por conta de situações estressantes. É importante ver essa parte, inclusive no melanócito. Quando você bloqueia a alfa, eu diminuo a entrada de cálcio. Não tem alfa livre, não tem cálcio. Consequentemente, sem cálcio, tirosinase é inativa. Isso é diferente de bloquear enzimaticamente, ocupar o sítio de ação da enzima com o bloqueador. Isso daqui é o que faz a hidroquinona, é o que faz o arbutin, é o que faz justamente os despigmentantes clássicos. E aí o que acontece? Você tem que estar toda hora aumentando a dosagem. É aquele despigmentante que no começo funciona e depois tem que aumentar a dosagem, porque você está bloqueando sítio enzimático de enzima. A pele produz mais enzimas, você vai ter que aumentar o despigmentante. Gente, essa luta vocês nunca vão vencer. Então vamos lá atrás, lá fora do melanócito, vamos bloquear os receptores de estresse e dessa forma eu não tenho mais adrenalina chegando neste melanócito, aumentando bomba de cálcio, aumentando a atividade de tirosinase, tá? Outro ponto importante é estabilização da enzima. Isso não é bloquear, isso é estabilizar. E ó, 30 vezes mais potente que o ácido cógico. 30 vezes mais potente que o ácido cógico, ok? Outra coisa importante, boldina é do boldo, tá, pessoal? Sabe o chá de boldo lá que a gente toma quando a gente está intoxicado? Quando a gente está nervoso, quando o fígado está nervoso lá? Boldo, boldina. Só que a boldina não absorve, né? Então, o que a Sederma fez? Ela colocou uma dupla acetilação. Ela fez um grupo acetil aqui, um acetil aqui, favoreceu a permeação. Produto inteligente, viu? Ó, diacetilboldina ou DAB, comparado com cógico, olha lá, muito potente na mesma dosagem, né? E nós vemos aí nos testes de dorso de mão, que é uma mancha difícil da gente tratar, não somente os spots, mas também toda a área é clareada. Dosagem do Lumiskin, 4%. Eu vou usar ele lá na prevenção de manchas quando a gente está na maratona, tá? Pessoal, MAC Green Velvet Wax é o blend para fazer stick. Por que stick na área esportiva é tão valorizada? Porque stick não tem emulsionante. Se não tem emulsionante, isso aqui, ó, o filtro solar não se perde, você não consegue, né, com o suor, perder o filtro solar aí, não vai entrar nos olhos, não vai sair na água com facilidade. Por quê? Porque o stick não tem emulsionante. Então, por isso que é muito valorizada a aplicação stick na área esportiva. Você economiza com MAC Green Velvet Wax. Para fazer um stick tradicional, você vai precisar utilizar candelila, cera de abelha, ozoquerita e carnaúba. Vejam que é muita cera para vocês controlarem estoque. E mesmo assim, eu tenho um outro problema. Cera de abelha, ela é animal, ozoquerita, ela é petróleo. Então, eu posso ter também um problema sério, que é comedão,
não é poluente, é animal. Então, pessoal, o MAC Green Velvet Wax, ele é EcoCert, é um blend, aquece e faz o stick que vocês quiserem. Sensorial é velvet, não oleoso e dá para a gente estabilizar emulsões também. Então, esse conceito no transfer não transfere para roupa, não transfere para o celular, não transfere para o suor. Gente, isso é muito importante quando a gente fala de proteção, tá? Emulsão a frio para fotoprotetores. Pessoal, aqui é a minha sugestão de emulsionante água-óleo. Eu falei para vocês da importância de inverter a emulsão, ser uma emulsão água-óleo para ter maior performance do filtro solar. E se eu falar para vocês que o Abil M180 é a frio? Isso, gente, é muito bacana quando a gente está falando na farmácia que quer fazer um BB Cream, quer fazer uma formulação, inclusive de autofotoproteção, tá? Ele é água-óleo, permite altos fotoprotetores e ele também tem uma aplicação que eu vou ensinar lá na frente, que é o Quick Break, tá? Segura essa informação aí. 100% a frio, muito gostoso de aplicar. Vamos falar das formulações? Vou falar de um stick, de um filtro solar, de um sérum detoxicante antiglicante. Olha lá a galera do triatlo que corre, pedala e mergulha. Gente, vocês acham que o filtro solar tem que ser como? Tem que ser stick, tá? Porque isso daqui, senão, não vai proteger, vai sair tudo, vai escorrer, vai irritar. Nós fizemos este filtro com cor, por quê? Com cor? Porque o pessoal não gosta de ficar branquinho, né? O Solavei XT100, ele é visível, então ele acaba sendo um pouquinho esbranquiçado. Mas a galera do surf, por exemplo, adora ficar esbranquiçado. Então você faria sem pigmento, tá? Um filtro solar stick sem pigmento para a galera do surf. Mas aqui, o nosso filtro, além de fotoproteção, PPD 1/3, porque isso aqui está testado, o pessoal da Consulfarma testou, é indicado pela Consulfarma, é indicado pelo Kleber Barros como uma formulação de stick, né? O dueto Solavei Isano 2015, a concentração da FPS 50 e 1/3 de PPD, nós adicionamos Lume Skin, porque eu estou falando de prevenção de manchas. Ninguém quer ficar com melanócito estressado por conta da corrida e depois ter mancha rebote, né? Ter sarda, ter hipercromia. Isso não é legal. Pessoal, um filtro Ultra Defense que vai além do FPS, vai além do PPD. Eu estou falando de anti-infravermelho. Eu estou falando de Venuciane, adicionado ao dueto Solavei Usano também. Olha lá, o duetinho. Cornipel 4 está na formulação. E quem é o emulsionante? A Bio EM180. Isso aqui é fácil de fazer. Vou disponibilizar aqui na sala segunda-feira as formulações para vocês. Fica com uma textura linda, tal qual vocês estão vendo aqui, tá? É legal o filtro com cor também, porque ajuda na proteção, né? E se você tá cansado igual essa mocinha aí de correr, vai todo mundo correr, viu, gente? Vocês vão ver. Vai todo mundo gostar de correr, mas ninguém quer envelhecer. Você também pode usar um sérum antiglicante, principalmente para quem corre né, sei lá, aqui em São Paulo, áreas poluídas, né? Importante pensar nisso. Nós temos um booster anti-infravermelho aqui também, resistente ao antiglicante, isso para quem gosta de alguma aplicação mais leve, tá? Sérum de anigel com Macbides é chassi para quem quiser fazer um sérum gotinha resistente a tudo. Tranexâmico, ferúlico, todos os ácidos aí. E ó, toque limpo, gostosinho, gotinha, super estável, tá? Depois vou deixar essa fórmula para vocês. Pessoal, finalizo minha apresentação falando de tensão. Tensão pode dar dor articular. Tensão pode fazer com que a dor fique mais frequente. Tensão pode ocasionar estrias, então a gente precisa evitar. Vamos falar de tecido conjuntivo em termos de cartilagem? Pele também, né? Pele nós temos a derme, tecido conjuntivo, mais cartilagem, que é o que a gente quer proteger aqui. Eu tenho fibra, a fibra é importante, a fibra faz lá, né, a rede, só que esse arranjo aqui só se torna tridimensional, 3D, preenchido com condroprotetor, com GAG. GAG é a glicosaminoglicana, é o gel amorfo que faz com que toda essa rede seja preenchida e tenha o 3D. Não adianta nada ter colágeno, ter silício, ter fibra se não tem GAG.
Então, esse arranjo tridimensional é feito com glicosaminoglicanas. E aí, na nossa articulação, isso tem um nome, isso se chama condroprotetores. O condroprotetor, ele lubrifica. O condroprotetor, ele aumenta a espessura, ele preenche, ele dá realmente aí lubricidade, tá? Pessoal, sustentação polidensificadora, isso eu tenho tanto na derme, na pele, como nas articulações. Isso aqui é para dar performance para o colágeno que você já toma, para o verisol que você já toma, para o silício que você já toma. Porque não adianta nada ter fibra e não ter GAG. Então eu tomo aqui com o Padina Active Nutri, eu tenho ácido hialurônico elevado, heparansulfato elevado, queratan e dermatan sulfato elevado. Isso aqui é muito importante para quem tem doenças de pele também, ressecamento, dermatite, porque a água só se fixa quando eu tiver GAG também. A memória de hidratação da pele se dá por conta dessas macromoléculas, né? Então, interagem com colágeno, formando uma rede proteica polidensificada. Gente, isso daqui é o preenchimento verdadeiro, que muitas vezes a gente tem que recorrer ao ortopedista, fazer infiltrações, e aqui a gente pode prevenir com o suplemento. Padina Nutri é a alga marrom, a Padina pavonica, muito antiga, muito conhecida, lá no Mediterrâneo se come essa alga, ela é rica em cálcio, dá para a gente ver aqui, né, que faz parte da sua natureza o cálcio, então você também tem não somente GAG, mas cálcio nessa suplementação. Padina Active Nutri é como nós trouxemos para o Brasil o princípio ativo do dictiolone francês, como é vendido lá fora, tá? Função de barreira para a pele, sustentação, preenchimento e fortalecimento são, de repente, aí os adjetivos que a gente pode conferir à Padina Active Nutri. Dosagem de 50 a 200 miligramas. Já toma Pure Food? Põe Padina baixinho lá. Já faz X-Nutriment? Põe Padina baixinho lá. Já usa Verisol? Põe um pouquinho de Padina. Para quê? Para você também ter GAG, não é só colágeno não, tá? Pessoal, dor a gente convive com ela, né? Eu acho que depois dos 40, depois do filho, né? Mulher principalmente, depois do filho começam as dores, né? E aí não dá para ficar tomando anti-inflamatório toda hora. A gente convive com a dor, mas a gente pode espaçar uma crise da outra, né? Seja lá no ombro, no pulso, né? A gente sabe que em alguns casos aí a gente tem que ter intervenção cirúrgica, mas a gente tem que conviver com muitos tipos de dores, né? E a gente convive usando o ômega 3. O ômega 3 é indicado no mundo inteiro como suplemento para manejo da dor. E a gente quer DHA do ômega 3. Só que o DHA no ômega 3 é o óleo de peixe, hoje muito comercializado, origem animal. Gente, peixe hoje está no mar, tendo contato com plástico, o plástico está lá boiando no fundo do mar, o peixe está tendo contato com dioxanas, o peixe está tendo contato com mercúrio, cádmio e chumbo das plataformas de petróleo. Então, gente, a ideia aqui é a gente evitar realmente a fonte peixe para o ômega 3. O ômega 3, o DHA, é o grande recovery muscular, é o que faz com que você tenha menor rigidez articular, redução de edema e aumenta a tua imunidade, reduzindo citocinas inflamatórias. Isso é estudado, muitos papers, tá? Olha esse slide aqui. A diferença de um ômega 3 de um ômega 6, linhaça e óleo de peixe, é que você tem que ter essa camaradinha aqui, ó. Alfa 6 desaturase, alfa 5 desaturase, começo, meio e fim da via metabólica para você ter o DHA. O nosso produto, Vega DHA, que é o DHA de alga, eu pulo este processo. Eu tenho DHA direto. Isso é muito importante, inclusive quando a gente fala de doença neurodegenerativa, pessoal. O idoso não tem essas enzimas aqui para converter, né? Ó, estresse, diabetes, açúcares, anti-inflamatórios, obesidade, tabagismo ou mais de 30, veja lá, eu tenho menos enzimas convertáveis, então eu tenho uma disfunção na conversão destes ômegas. Pessoal, eu preciso então fazer uma análise do que eu estou suplementando, do que eu estou indicando. A alga que nós trouxemos
que é o Vega DHA, ela é cultivada em laboratório, ela é feita em laboratórios em tanques, em meios monitorados, ela não está lá no mar, sendo cultivada no mar, tá? É o DHA vegano reconhecido tanto pelo FCA como pela nossa Anvisa. A nossa Anvisa lá, ó, fala que esse DHA do óleo da água esquizotrico, ela é reconhecido como alternativa desde 2018. Olha que bonito. Isso aqui eu gosto muito de mostrar. E os estudos feitos com alga, porque às vezes, na hora de substituir, não vai ter a mesma performance, né? Será que absorve? Então vamos lá. Mulheres, 27 mulheres, por 9 dias tomaram 3 gramas, dose alta, tá? Porque elas fizeram exercícios de força, carga máxima. E eles viram, inclusive, PCR salivar, viram que tiveram adaptação muscular, o recovery que nós falamos, e ó, aumento de performance, tal qual aquela utilizada e conferida pelo óleo de peixe. Artrite reumatoide, um estudo mais longo, nós temos aqui 10 semanas, foram 2 gramas a utilização por dia, redução de edema, dor e inchaço, mas nós já estamos falando de algo degenerativo, né? Artrite reumatoide, autoimune, nós temos aqui degeneração. E nós vemos que sim, a microalga, olha lá, tá? Foi comparada e nós vemos que sim, esse DHA é biodisponível. Vejam que essa alga já é usada em vários suplementos ao redor do mundo. Doutora Josiane aqui é uma ativista vegana, né? Ela é uma das grandes lutadoras aí para a gente utilizar alternativas, mesmo poupar os animais. Acho que ela está gostando aqui de ouvir do DHA vegano. Semana que vem a gente vai ter uma live sobre menopausa, falaremos de dor novamente. Eu acho muito legal a doutora Josiane conhecer esse produto, até porque ela é ativista aí nas causas de proteção aos animais. Vega DHA, gente, a gente pode usar de 500 a 2 gramas por dia. Veja os estudos aí, se a artrose usa um pouquinho mais, tá? Pode associar a padina que eu falei para vocês, o endorfil para beta-endorfina, olha lá, modulação da inflamação. E Ciberry, nosso grande anti-inflamatório, ômega 7, para a redução rápida de PCR, tá? Finalizo com estria, pessoal, porque estria também é consequência da atenção. Nós temos o Regestril, que é o matrixil, vamos dizer assim, da estria. Ele inibe enzima, estabiliza, elastase e regenera o tecido, ou seja, não é só preencher, né? Ele estabiliza as enzimas que estão, ó, com a tesourinha aqui ativadas para quebrar essa pele. E isso é dose dependente. Reduz quimiotripsina, reduz tripsina, que estão sempre ativas, tá? Pelos mastócitos, né? Elastase também está ativa, lá quebrando elastina. Então, dose dependente, quanto mais tiver regestrina na formulação, menos a elastase. Dependendo do exercício que está fazendo, concentrado aí no músculo, nos braços, é pele negra, tomar cuidado. Pele negra tem mais tendência à estria, né? Nós vemos aí, ó, a redução nos testes em vivo de até 72% a profundidade da estria, pessoal. É isso aqui, ó. Menos aparente, mais preenchido. A gente vê que algumas até desaparecem, ou seja, eu tenho uma ação de evitar com que essas enzimas continuem ativas, mas também fazer o preenchimento. Gostou de Regestril? Quer ficar com o braço bonitão lá, musculoso? Mas não dá para pôr, não dá para ter estria, né? A mocinha lá com o glúteo bonito, só que com estria também não dá, né, gente? Então, ó, Regestril de 2 a 4% para evitar, então, esses estiramentos da pele. Pessoal, fórmulas, prevenção da dor, articulações, sarcopenia, vou colocar umas sugestões aqui para vocês. Então, dá para a gente equilibrar com vitaminas, com minerais. Não gosto de formulações com vários componentes. Não gosto de formulações com altas dosagens. Eu estou falando de formulações para uso contínuo. É a suplementação do que eu faço na alimentação. Então, ó, nada de cálcio muito elevado, nada de magnésio muito elevado, tá? Algo que realmente, gente, é uma suplementação. E o Vega tá aqui. Ó o endorfil aqui, ó, para quem tá, né? Para querer um fôlego extra, que é um recovery, uma disposição, ó lá, né? Agora a gente vai entrar no frio, não vai ter tanta endorfina do sol. Então a gente pode pôr endorfil nutri nas formulações.
Ó o Ciberry ômega 7, ó que bacana para reduzir PCR alto nos pacientes aí idosos também. Ó o nosso Splash anti-estrias, esse é o Quick Break, é uma emulsão que quando você espalha na pele você enxerga as gotículas de água, isso aqui é um efeito muito legal. Carlinha lá de Juiz de Fora que está na live, Carla, ó que legal de você desenvolver na sua consultoria. Como assim uma emulsão que quando você espalha, você enxerga as gotículas de água? Essa água aqui, inclusive, é do tipo soro fisiológico, tá? Na composição aberta vocês vão ver. É o Splash, é o Abil EM180, pouquinho ativo, né? Porque se eu tô falando de 90% de água, eu não posso pôr muito ativo, certo, pessoal? Então, ó, Regestril faz parte dessa formulação para a gente espalhar, para a gente ter aí uma atividade bem bacana e fator de crescimento também está nessa formulação. Gostaram, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tenha servido aí de insight para vocês, que vocês tenham aí realmente se motivado com essa apresentação. Eu vou abrir o chat aqui, não sei se vocês de repente têm aqui alguma dúvida que a gente possa esclarecer, que vocês queiram de repente compartilhar. Carlinha tá aí ainda? Não, Beth, era às 10. Cada semana a gente está mudando um pouquinho o horário. O horário mudou porque agora a gente também tem live no Instagram às 17 horas, então eu coloquei um pouquinho o horário para antes. Desculpa, Beth, a gente repete à tarde, tá? Agora, gente, tem live no Instagram 5 horas da tarde, 8 horas da noite, então eu tive que subir um pouquinho os horários, tá? Legal. Legal, Carlinha, que bom. O McGreen Velvet Ox pode ser usado ativos lipo-hidrossolúveis, lipo geral, pode sim. Hidro, Carla, até 2%, tá? Por isso que naquele stick anticalos a gente usou fator de crescimento e tá estável naquela proporção, tá? Por quê? Porque o McGreen Velvet Ox não tem emulsionante, mas ele faz trama. A gente consegue no stick ter a trama que a gente consegue, então, aí aprisionar alguns ativos hidrossolúveis. Doutora Josiane está digitando. Legal. Acho que a doutora Josiane gostou aí do nosso Vega DHA, alternativa ao peixe. Sim, com certeza. Vou finalizar aqui a gravação e eu vou deixar no grupo, tá? Eu vou fazer o quê? Essa gravação ficou muito boa, estou muito animada. Tomei uns remédios para a coluna aqui, estou muito ligadona. Eu vou pegar essa nossa aula aqui gravada e vou pôr no YouTube da Pharma, tá? Porque a gente consegue pelo link compartilhar para o WhatsApp, né? Se eu pegar essa aula do jeito que tá e pôr no WhatsApp, não vai. Então eu tenho que gerar link no YouTube. Legal, Carlinha. Beijo, querida. Obrigada que você gostou. Se a gente não tiver dúvidas, eu vou encerrar a gravação aqui. Vai lá, Raquelzinha, dá tchau para todo mundo. Vou mandar aqui, pessoal, o material, todos esses que nós citamos na live, tá bom? Beijo grande, pessoal. Tudo de bom.